Estas histórias podem ser um tanto quanto suspeitas ou bizarras. Bem-vindo ao SUScast, eu sou a apresentadora Giulia. Essas histórias podem ser um tanto quanto suspeitas. Bem-vindo ao SUScast, caso Grace Marks. Em 1850, uma escritora, Susanna Moore, visita o asilo provincial de lunáticos, Toronto, Canadá. Na ala de prisioneiros violentos, a escritora se encontra com a prisioneira Grace Marks, que tinha em torno de seus 20 anos na época, presa e condenada pela acusação de duplo assassinato contra o seu senhorio, Thomas Kinnear, e sua governanta Nancy Montgomery. Iluminada com o fogo da insanidade e brilhante com a alegria hedionda e demoníaca. Palavras de Susanna ao descrever a criminosa. No verão de 1843, a vila de Richmond Hill foi marcada por um macabro evento único. 2 corpos foram encontrados na residência da família Kinnear. Ambos foram brutalizados de forma extrema. O corpo de Thomas havia sido baleado e Nancy havia sido atingida por um objeto afiado, possivelmente um machado, e posteriormente desmembrado dentro de uma banheira no porão da residência. Na autópsia foi descoberto sinais de estrangulamentos antes dos atos listados. Thomas era conhecido como um agricultor escocês, de classe alta, morando apenas com sua governanta Nancy. Embora não fosse de conhecimento geral, as autoridades testemunham descrevem a relação deles como algo muito além do gentil, insinuando uma relação amorosa entre ambos. Outro suspeito ligado aos assassinatos, James McDermott, 20 anos, que junto de Grace Marks, 16 anos em sua época do crime, havia desaparecido juntamente com os bens de valor, posteriormente sendo encontrados com a dupla. James e Grace eram imigrantes irlandeses, sendo esses classe baixa na comunidade canadense. James havia sido contratado por Thomas uma semana antes de Grace, que havia sido encontrada para servir como doméstica na residência. A origem de Grace é contestável, porém as únicas certezas eram de sua origem, irlandesa, chegando ao país graças à ajuda de alguns conhecidos de sua mãe, que trouxeram na embarcação de imigrantes que havia se perdido de sua mãe 2 anos antes. O julgamento de Grace Marks e James McDermott começou em novembro de 1843, chamando a atenção de centenas de jornalistas de todo o Canadá. A história foi abertamente discutida em vários artigos e manchetes. Vários assuntos como sexualidade e intrigas pessoais trouxeram à tona um sentimento profundo na motivação do crime. O povo acreditava que a dupla era como amantes sanguinários e oportunista, também comentando sobre serem de classe baixa e não serem casados, ou em outras palavras, a opinião pública romantizou e sexualizou os eventos da tragédia. O tribunal contou com uma enorme quantia de pessoas interessadas no resultado do julgamento. O ápice foi quando Grace Marks surgiu com uma feição fria e vestidas com roupas que, nitidamente, não eram dela. Algumas fontes dizem que pertenciam à vítima, Nancy Montgomery. Durante o julgamento, todos aguardavam ansiosamente para descobrir se Grace seria condenada como cúmplice ou como espectadora involuntária do crime. Diante do tribunal, ambos da dupla trouxeram novas versões do acontecimento, sendo ainda mais instáveis em suas palavras. Grace contou que James fez com que ela prometesse ajudar a se livrar de seus senhorios, motivado principalmente pela insatisfação de como o tratavam. Também dito por ela, disse que tentou fugir, mas James disparou em sua direção com a mesma arma do crime. Testemunhas alegam ter encontrado uma bala alojada próxima à porta da saída da cozinha. James não desmentiu aquilo, mas acrescentou sua versão ao dizer que Grace provocou até que ele concordasse em ajudá-la, também relatando que pouco antes do crime, Grace teria sido demitida por Nancy, e ele contou a ela que provavelmente não receberia seu salário de governanta, fato que deixou Grace furiosa. Ela disse: "Eu vou ajudá-lo. Você é um covarde se não fizer isso." Eu frequentemente me recusava a fazer o que ela desejava, e ela dizia que eu nunca teria uma hora de sorte se não fizesse o que ela desejava, concluiu James. No fim, ambos foram condenados à morte, e Grace acabou desmaiando ao ouvir o veredito. No dia da execução, James escreveu um anexo em uma declaração final, e disse que Grace teria o seguido até o porão, pegado um pano branco, quando a mesma já teria recebido a machadada no tal detalhe demonstrava uma frieza cruel por parte de Grace. Porém, essa declaração nunca foi dita diante do Tribunal de Justiça. Grace foi enviada para a penitenciária de Kingston, Canadá, onde aguardou o corredor da morte. Depois do resultado do julgamento, vários jornais deram a Grace o papel de instigadora do crime, como se sua beleza, juventude e queda na sexualidade fossem as principais armas usadas para manipular James. Já os outros a trouxeram como uma personagem feliz e ingênua que teria caído nas mãos terríveis de James, e ele sendo descrito pelos jornais como um homem sóbrio e ameaçador. Com o passar dos anos, sendo ela defendida e trazida como uma personagem em uma tragédia onde ela jamais seria inteligente o bastante para cometer um duplo homicídio, essa defesa
defesa primitiva era um indício de mais um machismo antigo, onde as mulheres jamais seriam capazes de cometer um ato cruel. No ano de 1852, por motivos desconhecidos, Grace foi enviada ao asilo provincial de lunáticos em Toronto, onde há evidências de que foi abusada sexualmente pelos médicos que foram submetidos às investigações devido às más condições do local. Fontes mais especulativas dizem que Grace pode até ter engravidado. O diretor do asilo sempre deixou claro sua opinião de que Grace fingiu insanidade para ficar longe da prisão. Porém, mais tarde seria dito que um dos motivos dela parar no asilo foi o de ter dupla personalidade, mas não há nada que comprove isso. Porém, sua estadia se estendeu até o dia 19 de agosto de 1853. Grace voltou à penitenciária de Kingston, onde permaneceu por 19 anos, onde em 1872 seus crimes foram perdoados e ela recebeu liberdade, e se dirigiu para Nova York, onde nunca mais foi vista novamente. Dentre as diversas histórias recriando a prisão de Grace Marks foram contadas diversas vezes. A escritora Susanna Moodie foi a mais importante em trazer o vislumbre de quem foi Grace, mas como em suas notas ocorreram em seu livro de memória chamado Life in the Clearing vs. the Bush, tudo ficou ainda mais vago. Anos depois, Margaret Atwood utilizou o registro de Susanna para escrever um romance chamado Alias Grace, onde teve liberdade criativa para abordar os acontecimentos, refletindo por muito tempo os acontecimentos de Grace Marks, trazendo a mesma como narradora de seus atos. Esse programa foi editado e produzido pelo projeto de eletiva da PEI da Ilha da Juventude. Supervisão, professor Anderson Kogo. Apoio, PCA, Mônica, Alessandra Belíssimo e Rafael Barbosa. PCG, Alessandra Vaz. Vice-diretor, Patrícia e diretor, Paulo.